Aqui estão os 10 músculos mais subestimados e menos trabalhados que você precisa começar a treinar. O número 10 é o tibial anterior, que fica ao lado da tíbia ou osso da canela e puxa o pé para cima. Além de estabilizar e sustentar o tornozelo lateralmente, treinar o tibial anterior aumenta muito a explosividade, melhora paradas rápidas, movimentos laterais e a absorção de impacto em aterrissagens. Aumenta a mobilidade do tornozelo, o equilíbrio, a coordenação e previne ou reabilita lesões no tendão de Aquiles, nas panturrilhas, nos joelhos e na canelite. Além disso, o tibial anterior fica incrível quando bem desenvolvido. Como fortalecer esse músculo? Aplicando resistência à dorsiflexão, elevando os dedos dos pés. Eu prefiro usar uma máquina de cabos para fazer assim, porque você consegue atingir uma amplitude de movimento alongada muito melhor. Mas você também pode usar uma anilha se não tiver acesso a cabos. O número 9 é o serrátil anterior, que envolve a lateral do peito. Ele fica incrível quando bem desenvolvido, mas a maioria das pessoas nunca o treina diretamente, e isso é algo que você precisa fazer. E não é só pela aparência, embora, convenhamos, ele fique incrível. Um serrátil anterior fraco é uma das causas mais comuns de lesões no ombro e de escápula alada. Um serrátil anterior forte é essencial para todos os movimentos acima da cabeça e para a amplitude de movimento. Ele abre o peito e melhora a postura, prevenindo dores no pescoço e nas costas. Alguns acham que ele já é bem trabalhado com exercícios de empurrar, mas ali ele atua no máximo como agonista secundário. Para desenvolver um serrátil anterior forte, você precisa treinar diretamente seus 3 movimentos diferentes. Protração escapular, que pode ser feita com um cabo assim, com halteres assim, ou apenas com o peso do corpo assim. E abdução escapular, que pode ser feita com um cabo assim, com halteres assim, ou com o peso do corpo assim. E rotação superior da escápula, que também pode ser feita com um cabo, com halteres ou com o peso do corpo. O número 8 é o flexor profundo dos dedos ou flexor digitorum profundus. Ele fica na parte inferior do antebraço e é, de longe, o maior de todos os 19 músculos do antebraço. Treiná-lo oferece o maior retorno pelo esforço. Ele também é o principal determinante da sua força de pegada, que define o quão bem você consegue treinar braços e costas. A firmeza do seu aperto de mão transmite de forma subconsciente força, confiança e credibilidade. Mesmo quem treina antebraços costuma ter esse músculo subdesenvolvido, porque não conhece seu segredo anatômico, único entre os músculos do antebraço. O flexor profundo dos dedos se insere nas pontas dos dedos, então para realmente ativá-lo você precisa trabalhar a flexão dos últimos segmentos dos dedos, de preferência com o punho hiperestendido ou dobrado para trás. Veja como isso fica usando um cabo, apoiando o punho em um banco. Depois deixe a alça descer até a ponta dos dedos e flexione-os de volta. E veja como fica com um haltere, deixando-o descer até a ponta dos dedos com o punho hiperestendido sobre a perna. O número 7 é o sóleo, o músculo profundo da panturrilha. A maioria das pessoas nunca treina esse músculo diretamente porque para isso é preciso fazer elevação de panturrilha com os joelhos dobrados em pelo menos 90 graus, o que coloca o músculo gastrocnêmio, que é mais forte, em insuficiência ativa. Isso deixa a carga para o sóleo e os benefícios de treinar esse músculo vão te surpreender. Um estudo recente mostrou que treinar o sóleo com o joelho dobrado pode aumentar o metabolismo de gordura em até 300% por horas. Para você ter uma ideia de como isso é impressionante, todos os 600 músculos juntos normalmente contribuem com apenas cerca de 15% da taxa metabólica do corpo. Não existe nenhum medicamento que chegue perto de aumentar o metabolismo do corpo inteiro em 300%. Além disso, isso vai aumentar o tamanho das suas panturrilhas. O sóleo também tem a maior porcentagem de fibras de contração lenta de qualquer músculo do corpo. Seja com máquina, pesos livres ou peso corporal, use alto volume de repetições em um ritmo lento. O número 6 é o redondo menor, localizado atrás do ombro e um dos músculos do manguito rotador. Um redondo menor fraco é a causa mais comum de lesões no manguito rotador, porque quase ninguém o fortalece adequadamente. Por quê? Porque o redondo menor só é significativamente ativado durante a rotação externa do ombro quando o braço está elevado para o lado. Aqui está como isso fica com pesos livres e aqui está como fica em uma máquina de cabos. Treine esse movimento para ter um manguito rotador forte e saudável, essencial para desenvolver toda a parte superior do corpo.
O número 5 é o músculo mais longo de todo o corpo. O sartório auxilia em nada menos que 7 movimentos diferentes: flexão do quadril, abdução e adução do quadril, rotação externa do quadril, inclinação pélvica anterior, flexão do joelho e rotação interna do joelho. Então dá para ver como um sartório fraco realmente atrapalha tudo. Ele é essencial para a velocidade, explosividade, estabilidade do quadril e do joelho e para a prevenção de lesões. Ele também fica muito legal quando desenvolvido e faz com que o vasto medial oblíquo, em formato de gota, realmente se destaque. O problema é que, embora ele auxilie em todos esses movimentos, não é o principal agonista em nenhum deles, então treinar esses movimentos individualmente não funciona. Para o sartório, não. Para focar no sartório, você precisa combinar vários movimentos, como no exercício hack-sack, que une flexão e adução do quadril, rotação externa do quadril, flexão do joelho e inclinação pélvica anterior. O sartório é o único músculo capaz de realizar todos esses movimentos, o que o ativa muito melhor do que qualquer outro. O número 4 é um grupo de músculos que muitas pessoas são ensinadas a não treinar por ouvirem que devem manter as costas sempre retas ao levantar peso. São os músculos eretores da espinha, que estendem e hiperestendem as costas, principalmente a parte superior e média da coluna. Se você mantém as costas sempre retas, acaba nunca trabalhando esses músculos. Isso enfraquece e enrijece os eretores da espinha, deixando a coluna mais vulnerável a lesões. Não me entenda mal, ao fazer levantamento terra ou agachamento, você deve manter as costas retas. Mas dobrar e estender a coluna é um movimento funcional essencial, então você precisa treiná-lo. Uma ótima forma de fazer isso é com o Jefferson Curl, que consiste em flexionar a coluna para baixo, vértebra por vértebra, e depois retornar à posição inicial. Comece com um peso extremamente leve, ou até sem peso algum, e vá bem devagar, porque seus eretores da espinha provavelmente estão muito fracos e tensos. Depois, aumente aos poucos. O número 3 é o glúteo médio. Existem 3 músculos glúteos: máximo, médio e mínimo. Muitas pessoas treinam apenas o glúteo máximo, mas hoje o glúteo médio é ainda mais importante. Por quê? Em parte porque todos nós já trabalhamos o glúteo máximo todos os dias apenas andando, sentando e levantando. O glúteo médio é um músculo de ação lateral. Ele só é ativado em movimentos laterais que a maioria das pessoas não faz no dia a dia. Porém, um glúteo médio forte é fundamental para a saúde e a estabilidade do quadril e do joelho. Se você não treinou esse músculo e de repente precisa se mover rapidamente para o lado, pronto, você está em apuros. Uma forma simples de testar a força do glúteo médio é ficar em pé sobre uma perna e observar se você consegue manter o quadril oposto sem cair. Ele gera um pico de força maior durante a corrida do que qualquer outro músculo do quadril, inclusive o glúteo máximo. E claro, ele também deixa seu bumbum com uma aparência melhor. Para treinar o glúteo médio, você precisa trabalhar 2 movimentos, porque as regiões anterior e posterior são ativadas de formas diferentes. Pelo princípio da hipertrofia regional, a abdução do quadril foca na região anterior do músculo. Veja como isso fica com cabos, com pesos livres ou apenas com o peso do corpo. E o segundo é a rotação externa do quadril, que foca na região posterior do músculo. Gente, essa máquina não é só para mulheres. Usem também. Vocês também podem usar uma máquina de cabos assim ou faixas de resistência como estas. O número 2 são os flexores profundos do pescoço. Hoje, a maioria das pessoas tem flexores do pescoço fracos e encurtados por causa dos smartphones e da falta de treino desses músculos. Flexores cervicais fracos causam o chamado tech neck. Isso gera desalinhamento da coluna cervical, causando dores no pescoço e nas costas, além de dores de cabeça crônicas. A forma mais simples de treiná-los é com um arnês de cabeça, mas segurar um peso na cabeça também funciona. Use pesos leves, movimentos lentos e controlados, e trabalhe a flexão do pescoço em diferentes ângulos. Por fim, o músculo mais subtreinado, na minha opinião, é o quadrado lombar, ou quadratus lumborum. Ele fica profundo na região lombar e não treiná-lo é um dos maiores erros que você pode cometer. Um quadrado lombar fraco é a causa mecânica mais comum de dor lombar. Ele também causa uma má postura ao sentar, o que cria um efeito dominó de dezenas de outras lesões e condições crônicas. Isso aumenta drasticamente o risco de lesão na coluna lombar em exercícios como levantamento terra e agachamento. Eu negligenciei o treino do meu quadrado lombar nos meus 20 anos, o que resultou em 2 hérnias de disco e degeneração lombar.
Então, como treinar esse músculo? O quadrado lombar estende a coluna lombar. Então, você precisa de exercícios como este, que trabalham a extensão lombar com a parte inferior do corpo fixa, e como este, que trabalham a extensão lombar com a parte superior do corpo fixa. Mas isso não é tudo, porque o quadrado lombar também realiza a flexão lateral da coluna lombar, ou seja, dobrar a parte inferior das costas de um lado para o outro. Então, além de exercícios de inclinação lateral como este e este, você também precisa fazer extensões lombares enquanto gira a parte inferior da coluna, como você vê aqui. Gire para os dois lados para trabalhar ambos igualmente. Existe também a caminhada do quadrado lombar, mostrada aqui, que combina a extensão lombar com um leve movimento lateral. Sim, parece muito estranho, mas é muito eficaz. Se você acha que eu deixei de fora algum músculo subestimado e pouco treinado que deveria estar nesta lista, me avise nos comentários e talvez eu faça uma parte 2. Para saber como integrar esses músculos em uma rotina de corpo inteiro, confira os programas e assinaturas nos links da descrição do vídeo. Você também pode receber mais conteúdo gratuito assinando minha popular newsletter Fitness Tip Friday. E se você ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações de novos vídeos para não perder nenhum dos meus conteúdos futuros. Amigos, até a próxima!